Um irmão Dias incomoda muita gente, mas pode ter certeza que dois irmãos Dias incomodam muito mais. Essa história que eu vou contar hoje é muito popular nos Estados Unidos, mas por algum motivo eu nunca vi ela sendo contada aqui no Brasil. E o que eu acho interessante é que ela mostra como encarar os irmãos Dias nos anos 2000 poderia ser uma experiência bizarra, para dizer o mínimo. No dia 4 de fevereiro de 2006, o Nick Diaz era um jovem lutador de 23 anos que fazia sua 7ª luta no UFC, com um cartel de 11 vitórias e 4 derrotas. Já o seu adversário da vez, o Joe Riggs, apesar de ser apenas um ano mais velho, tinha o dobro de lutas profissionais e na sua última aparição ele tinha sido derrotado pelo então campeão da categoria dos meio-médios da época, o Matt Hughes. O embate era apenas a luta de abertura do UFC 57, que além dos dois contou também com nomes como Frank Mir e Renato Babalu, e que teve como seu evento principal o último capítulo de uma das maiores trilogias da história do MMA, o Chuck Liddell e o Randy Couture. Na semana da luta, os dois tiveram algumas discussões, chegaram até a se estranhar na hora da pesagem, mas até então nada demais. A luta foi disputada e terminou com uma vitória por decisão unânime para o Joe Riggs. Os dois até chegaram a se cumprimentar depois do resultado oficial, antes de irem para os vestiários. Até então, nada de diferente, eram duas promessas do MMA que tinham se enfrentado e um dos dois tinha vencido numa luta boa de se assistir. Agora, o que ninguém sabia é que essa luta ia ter mais um round, e ele não aconteceu dentro do octógono. De acordo com Joe Riggs, ele quebrou as duas mãos enquanto estava lutando, e enquanto dava entrevistas antes de ir para o hospital, o Nick Diaz já começou a provocar ele, dizendo que queria lutar mais uma vez, dizendo que ele tinha vencido a luta, que a decisão era errada, enfim, coisa de gente que não aceita a derrota, né? Bem típico dos irmãos Diaz, inclusive. A partir dessa pequena discussão, desse início de discussão, cada um entrou em sua ambulância e eles foram para o hospital se tratar dos ferimentos. Logo que os dois chegaram no hospital, cada um teve um tratamento diferente. O primeiro a chegar foi o Joe Riggs, abre aspas. Eu tive que tomar soro, porque eu cortava muito peso e estava desidratado. Pouco tempo depois, ele chegou junto com o irmão e ele começou a falar para mim: você não consegue nem se levantar, né, seu merda? Muito chateado com o veredito dos juízes, o Nick Diaz não estava nem um pouco afim de fazer amigos depois dessa luta. Ele chegou no hospital e, segundo ele, o que aconteceu foi o seguinte: eu entrei no hospital falando merda. De repente eu vejo ele deitado numa maca tomando soro. Por que você tá amarrado tomando soro, cara? Esse foi o primeiro contato entre os dois. Depois disso eles foram separados, o Nick Diaz foi para um quarto diferente e o Joe Riggs teve que levar uma amostra de urina para uma das enfermeiras. Não sei o porquê que ele teve que levar uma amostra de urina, mas foi isso que ele fez. Ele teve que levar essa amostra de urina não para uma enfermeira específica, mas sim para uma enfermaria, e enquanto ele ia até lá com o copo, né, com o pacote, sei lá, ele teve que passar na frente do quarto do que o Nick Diaz estava. Segundo o Joe Riggs, o Nick Diaz estava sendo tratado no rosto porque ele tinha sangrado bastante e tal. Quando ele passa, os dois têm uma interação nada amigável, e cada um lembra dessa interação de forma diferente, abre aspas. Ele continuava falando alto para me provocar, e eu tinha que levar a urina para a enfermaria. Passei perto do quarto dele e fiquei esperando alguém aparecer para pegar. Não sei se alguém mandou ele ir para a enfermaria, mas ele deveria saber que não era para passar pelo meu quarto. Ele sabe que eu sou louco. Os dois se provocaram, e segundo o Joe Riggs, o que ele falou foi: cara, você perdeu a luta, se olhe no espelho, olha como seu rosto está. Volta pro WSC e me deixa em paz. Depois dessa curta troca de palavras, o Joe Riggs se virou para voltar para a maca onde ele estava, mas ele descobriu rapidamente que ele cometeu um grande erro virando as costas. Logo depois de virar as costas, o Joe Riggs tomou um soco limpo no rosto que arrancou o dente dele. Isso sem falar no copo de urina que saiu voando. A reação dele como defesa foi tentar catar o Nick Diaz num single leg que ficou pulando numa perna só, e os dois acabaram entrando num almoxarifado, onde a briga continuou lá, e ficou ainda mais intensa. Segundo o Nick, depois que eles entraram nesse almoxarifado, ele começou a dar vários socos na cabeça do Joe Riggs, que ficava batendo contra a parede desse almoxarifado. O Joe Riggs, por sua vez, que estava com as duas mãos quebradas, não conseguia atacar o Nick Diaz com as mãos, então ele começou a dar várias cotoveladas na cabeça do Nick Diaz, que começou a sangrar pela testa. No entanto, toda a confusão gerada pela briga acabou criando uma reação fisiológica nada agradável para o Joe Riggs, se é que vocês me entendem. Costumo compartilhar isso com as pessoas, mas eu me borrei nas calças. Quando você se borra as calças, a única coisa que dá pra pensar é nisso. E se tava difícil pro coitado do Joe Riggs, a situação ficou ainda pior.
Isso porque, em meio à briga, ele reparou que o acesso do soro que estava na veia dele tinha se rompido e ele estava sangrando bastante pelo braço. Quando de repente, mais um elemento se junta à briga: o irmão do Nick, o Nate Diaz. Eu vi o irmão dele chegando e pensei que ele ia ajudar a separar a briga, mas ele meteu um soco no meu rosto. Hoje em dia, pensando bem, esse é o tipo de cara que eles são. Em meio a todo esse caos, uma enfermeira começou a gritar muito alto, num som que, segundo Joe Riggs, parecia uma sirene de polícia. E olha, eu acredito na comparação que ele fez, até porque enquanto essa enfermeira gritava, a sirene de verdade foi ouvida e a polícia chegou. Os policiais chegaram e tiraram o Nick Diaz de cima do Joe Riggs. Eles estavam com armas de choque e assim que os lutadores viram essas armas, no instante eles pararam de brigar. Os policiais separaram a briga e, como se essa história já não tivesse reviravoltas o bastante, os policiais eram fãs do Nick Diaz e começaram a pedir autógrafos e tirar fotos com ele. Apesar desse incidente, nenhum dos dois lutadores foi cortado do UFC. Ironicamente, no final daquele ano, os dois pediram voluntariamente para serem dispensados do evento. Após vencer o brasileiro Gleison Tibau no final desse ano de 2006, o Nick saiu do UFC para assinar com o Gracie Fighting Championship. Ele passou por outros eventos, lutou no Elite UFC, mas o auge dele foi no Strikeforce. Lá ele se tornou campeão meio médio e a principal estrela da organização. Ele só voltaria ao UFC em 2011, quando ele lutou contra o BJ Penn, o Joe St. Pierre, o Carlos Condit e até mesmo com o Anderson Silva. Recentemente ele voltou a lutar, fazendo uma revanche contra o Robbie Lawler no final do ano passado, perdendo por nocaute. Já o Riggs subiu de peso, foi para a categoria dos médios e depois de ser nocauteado pelo Diego Sanches, ele pediu para sair do UFC para lutar no WEC. Lá ele tinha uma proposta para lutar pelo título da organização. Infelizmente ele se lesionou e essa luta nunca aconteceu. Ele rodou por outros eventos, como por exemplo pelo Bellator, e só voltou para o UFC em 2014. Sua última aparição em esporte de combate foi em outubro do ano passado, quando ele venceu o também ex-UFC Melvin Guillard por nocaute, num evento de boxe sem luvas. O seu cartel na modalidade são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí pessoal, o que é que vocês acharam da história? Eu particularmente pouquíssimas vezes escutei essa história sendo falada aqui no Brasil. Qual a história que vocês querem escutar no próximo vídeo? Deixem aqui embaixo nos comentários sugestões para que eu possa vir aqui contar para vocês com um pouco mais de detalhes. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, que isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo.